esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra da liturgia deste domingo, as 3 leituras, a primeira, a segunda e o Evangelho, elas trazem uma mesma essência de conteúdo, a oferta, a doação. A primeira leitura, o Evangelho, ficou bem mais explícito, porque até aparece quase que as mesmas personagens, o homem de Deus e a viúva. Na primeira leitura, o profeta Elias se encontra com a viúva de Serepta, que diante daquela calamidade que Israel estava vivendo, aquele grande tempo de seca, já quase não tem mais o que comer. E depois o Evangelho, também uma outra viúva, que não tinha mais nada senão 2 moedas, que o evangelista disse que quase não tinha valor algum. E ela também faz a oferta, entrega. É preciso que nós compreendamos que Jesus, ao trazer a imagem desta viúva que faz a oferta, Jesus propositalmente, antes de falar da viúva, ele traz uma outra figura religiosa, como ouvimos também na primeira leitura. Antes de aparecer a imagem da viúva de Serepta, aparece o profeta Elias. Jesus, no Evangelho, antes de falar da viúva, mostra também um personagem de Deus que é o mestre da lei, os escribas. Só que é interessante o modo como Jesus fala dos escribas, os mestres da lei. Diz que eles gostavam de usar roupas vistosas, roupas que favoreciam com que eles fossem vistos. Gostavam dos primeiros lugares na sinagoga, gostavam de serem cumprimentados em praças públicas. Quando eram chamados os banquetes, gostavam dos melhores lugares. Eu dizia hoje pela manhã aqui na missa que até aí, tudo bem, é uma coisa feia, mas você diz, é coisa de gente isso, né? Ser humano tem dessas coisas, gosta de se aparecer, gosta de ser visto, gosta de ser notado. Mas o Evangelho trouxe uma outra característica deles, e esta brada ao céu. Esta não pode ser admitida. Disse que eles devoravam as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Veja que coisa. Eles fizeram um mau uso da graça que Deus tinha dado a eles como mestres da lei. E usam disso
para causar uma injustiça ao fraco. O próprio verbo devorar já nos traz essa imagem. O que devora, devora alguém que é menor do que ele, por isso ele devora. Esse verbo é um verbo pesado. Diferente do que ouvimos na leitura, na primeira leitura, quando vimos o profeta Elias. Elias também vai na casa de uma viúva, como é dever dos homens de Deus. A viúva é a imagem daqueles que são pobres, indefesos, frágeis, e aqueles que têm a missão de agir em nome de Deus, têm uma missão de cuidar desses mais fracos. Mas olha que diferença. Quando o profeta Elias vai à casa desta viúva, ele não vai para tirar dela. Não, padre, ele pediu coisa para ela. Quando ele pede algo para ela, ele entrega para ela uma promessa, que não é dele. A promessa é, porque o Senhor disse que se você assim fizer, Ele não deixará faltar jamais na sua casa o que você precisa para viver. Agora, o curioso é, ele não pede os bens da viúva, ele pede pão e água, 2 elementos fundamentais à sobrevivência humana, a mínima dignidade, matar a sede e matar a fome. Isso não é exploração. O apóstolo diz que o operário é digno do seu salário. Mas é interessante porque quando vem de Deus, existe um mistério de fé que tem que ser obedecido. Ele diz, quando ele pede, traz um pouco de água, ela imediatamente vai buscar a água. E quando ela sai para buscar a água, ele diz, por favor, traz também um pedaço de pão. E ela diz, pela vida de Deus, eu não tenho pão. Eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu estava aqui com 2 pedaços de lenha para fazer o pão, para o meu filho e eu comermos e esperar a morte. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho isso. O profeta diz, vai e faz do jeito que eu te falei. Prepare um pão para mim, depois faça igualmente para você e para o seu filho. Guarde bem isto. Prepare um pão para mim, um pão para você e um pão para o seu filho. Primeiro para mim, depois você fará igualmente para você e para o seu filho. No Evangelho, nós vimos que Jesus disse que aquela viúva, ela depositou no cofre 2 pequenas moedas. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros que tinham feito oferta. Por quê? Ele deu a informação, porque ela tinha dado tudo que ela tinha. Aí deixa o padre perguntar, isso é oferta? Isso é oferta? Oi? Isto é oferta? Vou falar de novo, percebam a diferença. O profeta Elias, quando chega na casa da viúva e dá para ela a experiência da providência, qual é a condição? Primeiro você faz o pão para mim. Ele é a imagem do homem de Deus. Fazer a um homem de Deus é fazer ao próprio Deus. Então, primeiro você vai dar a Deus. Mas você vai pegar a quantidade de farinha e de azeite e vai fazer o pão todo para Deus? Foi isso que ele disse? Não, você fará um pão para mim e fará um pão para você e um pão para o seu. Pegou o que ela tinha e dividiu em 3 partes iguais. No Evangelho não foi isso. Aí você fala, padre, mas ela estava dando para Deus tudo, isso é bonito, tem que dar tudo para Deus. Por que vocês acham que ela estava indo no templo para dar as 2 moedas? Que ela simplesmente acordou, o Espírito Santo falou com ela, olha, vai lá e doa tudo o que você tem para mim. Isso parece alguma coisa que o Espírito Santo fala para alguém? Não, quem disse isso? Os mestres da lei. Você tem que dar o que você tem para Deus. Porque o que você tem não é nada, então você tem que dar tudo. E ela vai lá para cumprir a lei. Ela obedece à lei. Ela aqui, ela está sendo explorada por uma religião, isso é sério.
Deus não tem nada com isso. Deus nunca pode pedir isso de alguém. Deus nunca pode olhar para uma pessoa e falar: tudo isso aqui que você tem é para você viver, entrega para mim. Deus não faz isso. Ele pede, hein? Porque ao pedir, ele não está falando dele. Ao pedir, ele está falando conosco para exercer a confiança, para exercer o espírito verdadeiro da pobreza. Isso aqui não é pobreza, isso aqui é exploração. Ela foi e deu tudo porque era isso que os mestres da lei ensinavam. Por isso disse que eles entravam na casa delas e devoravam, fingindo fazer longas orações. Usava o nome de Deus para trazer leis. Isso é muito sério. Não foi isso que vimos o profeta fazer. O profeta disse: você prepare um pão para mim, depois você volta e fará igualmente para você e para o seu filho. Isto é oferta. Deus olha e diz: o que você tem, você pode partilhar. Nunca Deus vai falar: põe tudo aqui na minha conta e eu vou resolver sua vida. Isso não existe, gente. E nós estamos ouvindo isso por aí afora. Não, isso é exploração, isso é usar o nome de Deus para aquilo que não tem nada a ver com Deus. A oferta é você pegar o que você tem e saber repartir. É na partilha que tem o milagre. Foi isso que o profeta foi ensinar para ela. Por mais pobre que você seja, você pode partilhar. E quando você exercer esta sua generosidade, Deus vai te abençoar. Isso é a verdadeira pobreza. Eu sempre conto isso porque para mim não teve experiência mais forte de partilha do que isso. Eu era padre novo ainda lá no seminário como reitor. E todos os dias, quando terminava o horário de aula de manhã e à tarde, as crianças às vezes passavam, o nosso seminário ficava num bairro pobre ali da cidade, as crianças passavam e gritavam: tem pão! E o pão que sobrava a gente guardava e dava para eles. Nós tomávamos o café, o que sobrava de pão a gente entregava para os pobres. E aí aquele dia, por algo surpreendente, eu estava por ali no refeitório, o menininho chegou e falou: padre, tem bolo? Eu olhei para ele, imagina eu, uma versão mais atrás, agora eu estou um pouquinho melhor. Eu olhei para ele: mas você é abusado, hein, moleque? Bolo? Não tem pão. Eu quero bolo, padre. Só que aí a consciência me pesou, porque de fato tinha um pedaço de bolo dentro da vasilha. Eu peguei e falei para ele: entra, senta aqui. Aí ele olhou com aquela cara de arteiro e sentou na mesa. Eu fui lá dentro, peguei o pedaço de bolo, era tudo que tinha, um pedaço de bolo. Coloquei no pratinho, peguei a faca, peguei o talher, coloquei para ele. A hora que eu coloquei, eu falei: você come aqui, porque eu só tenho esse pedaço. Porque se você sair lá no portão com esse pedaço de bolo, as crianças vão querer e eu não tenho mais. Eu vou ali pegar um leite com Nescau para você. E pus, e dei as costas para pegar o leite. A hora que eu dei as costas, ele catou a mão no pedaço de bolo e saiu correndo. Eu falei: menino, volta aqui, eu te falei que não é para você sair, as crianças vão pedir. Aí ele parou com uma distância, falou: não, padre, não tem problema, se alguém pedir, eu dou um pedaço do meu. E eu fiquei igual um retardado, olhando para a cara e falei: toma. Isso é pobreza. O pobre verdadeiro sabe partilhar. Não tem problema, padre. Se alguém pedir, eu dou um pedaço do meu. E o padre ensinando ele a ser ganancioso. Come sozinho aqui para ninguém ver. Era esse o meu ensinamento para ele. Era isso que eu estava ensinando. Eu não falei isso, mas era isso que eu estava falando. Você não sai, porque senão eles vão querer e eu não tenho mais para dar. Então come escondido. Veja que situação. E a gente faz isso com a consciência mais livre. Aí ele vem com um coração livre de quem vive isso na família. De quem vive isso na própria história. E grita com toda a força: não tem problema, padre, se alguém pedir, eu dou um pedaço do meu. E foi embora feliz com o pedaço de bolo. Na partilha existe um milagre. Quanto mais a gente guarda, menos nós saboreamos, menos nós temos proveito. Veja o mundo de hoje, trabalha tanto para ter isso, para ter aquilo e nem usufrui. Tem tanto, mas não sabe nem saborear do que tem, porque não dá tempo, trabalha demais. Que adianta isso?
É preciso que você saiba usufruir das bênçãos e das graças de Deus para você. Veja agora que interessante, voltando ao Evangelho. Quando Jesus estava sentado no templo, ele começa a olhar. Até a palavra correta do grego não era que ele olhava, ele contemplava. De um lado ele via os ricos fazendo as ofertas e todo mundo ficava vendo. Olha, a pessoa ali que lá gente, você viu tanto que ele deu? E a viúva, ninguém estava olhando para ela. Só tinha uma pessoa olhando para ela. Quem? Quem estava olhando para ela? O próprio Deus. Deus ama os pobres, porque Ele dá de coração. E aqui, quando eu falo pobre, eu não estou falando quem não tem. O pobre verdadeiro para Deus é aquele que sabe que a sua riqueza não é o que ele tem, mas o Senhor. Esse é o pobre verdadeiro. Os ricos, passando aos olhos de todo mundo, até dos apóstolos. Tanto que quando Jesus foi ensinar, ele teve que chamar os apóstolos, que estavam encantados vendo as ofertas dos ricos. Jesus chamou eles e disse: vem cá, não é essa religião que agrada a Deus. Eu quero que vocês olhem isso daqui, vem cá. Está vendo essa viúva? Ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram sobra, supérfluo. Ela não. Ela deu de tudo o que ela tinha. E influenciada de modo negativo, ela abriu mão até da própria vida. E aqui vem agora a aplicação da palavra para nós. Porque às vezes, gente, nós não temos problema de dar coisa. Tem gente que é apegado, mas às vezes tem gente que não. Se precisa eu dou. Mas não são coisas. A doação mais preciosa não são de coisas. Coisa a gente compra amanhã de novo, a gente trabalha mais um pouco e junta mais dinheiro, não faz mal. A doação mais preciosa é aquela que fala de nós. A oferta dessa viúva. Ela não deu 2 moedas, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Imagina ao sair dali o sentimento dela: eu não tenho mais nada. Se nós não passarmos por essa experiência na vida, nós nunca saberemos o que é felicidade. E repito, eu não estou falando de dinheiro. Se você não tem um casamento onde você vê que você se doa por inteiro, você não é feliz. Se você tem filhos e você não vê a sua vida entregue a eles, se você é um padre e não vê a sua vida entregue à igreja, você não é feliz, porque você vê que você não está inteiro no que você está fazendo, você não está inteiro naquilo que você está proposto a abraçar, e isso traz infelicidade. Veja a situação do mundo, porque existe tanta gente infeliz, porque não são inteiros aonde estão. Está com a esposa, mas está pensando numa outra vida. Está cuidando do filho, mas está falando: poxa vida, veja a hora que cresce para passar esse problema, essa dor de cabeça. Não, você tem que estar inteiro ali. A doação por inteira, ela dá sentido à tua existência. E isso não tem dinheiro que faz. Isso é vocação. E vejam, o sentido da vida está aí. Quando você vê que a doação da sua vida faz diferença na vida de uma outra pessoa. Não tem terapia que te salva mais do que essa. Não tem remédio que te tira de qualquer doença do que essa. De você ver que a sua vida doada faz a vida de alguém mais feliz. Que o Senhor nos dê essa capacidade de fazer essa oferta verdadeira. Porque, como eu disse, é muito bom aprendermos a partilhar. Mas essa partilha tem que sair de dentro de nós. Não pode ser para as pessoas. E quantas pessoas se machucam, arruma confusão, porque ela dá, mas ela quer ser reconhecida no que ela deu. Então não é oferta. Esses dias eu disse isso para uma equipe, eu falei: não, mas então me explica direito, porque quando falaram para mim, disseram que era doação. A minha cabeça que entende doação é uma coisa, isso que vocês estão falando não é doação. O que a minha mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Se eu preciso que fale o meu nome e bata a palma para mim, isso não é doação, isso é patrocínio, é outra coisa, que é válido e tem dia que a gente precisa. Doação não é isso. Doação é livre. Não precisa dizer nem muito obrigado, porque não é para você que eu estou dando. Você é o instrumento, mas a minha doação é a Deus.
e Ele saberá me recompensar. Como nós precisamos amadurecer isso em nós. E guarde, meu irmão e minha irmã, quando você doa a Deus com essa generosidade, Ele não deixa, em pouquíssimo tempo, de comprovar para você que Ele te devolve 1000 vezes mais. Não na sua matemática, te devolve naquilo que dinheiro nenhum compra. Como nós precisamos nos abrir para essa experiência. Por isso o Evangelho de São Mateus, ele como que conclui a vida pública de Jesus com este acontecimento. Como que para dizer, isso aqui é muito importante. A partir dessa narração, São Marcos vai começar a falar da paixão de Jesus. Acabaram os milagres, acabaram os ensinamentos. Agora Jesus vai aplicar isso que ele acabou de fazer. Doa para Deus quem dá a própria vida. Ao sair daqui do templo, é isso que ele vai fazer. Por isso hoje, ao concluirmos essa reflexão, vamos pensar 2 dimensões da nossa partilha. Primeiro, você é generoso com os bens que Deus te dá? Você sabe partilhar? Ou você é aquela pessoa que gosta de acumular? Você sabe partilhar? Ai, padre, às vezes eu até quero, mas nem sei aonde. Quando a gente quer doar, a gente faz a doação. Você é generoso? Segundo, mais do que doar suas coisas, você tem se doado nisso que você abraçou na sua vida como sua vocação? Esposo, esposa, filho, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua missão na igreja, na minha vocação, você tem se doado? Ou você é aquele que faz corpo mole? Faz de conta que não é com você. Está ouvindo, mas diz, isso não é para mim, isso é para outro. Como anda a sua capacidade de doação? E aí eu concluo dizendo, quando você partilha, quando você doa, você faz isso com o coração livre? Ou você fica contando os dias enquanto não voltarem para te dizer muito obrigado? Que o Senhor nos dê a maturidade para compreendermos que a vida só pode ser chamada de vida no sentido pleno quando ela passa nessa dimensão da doação evangélica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.